Olá galera, me chamo Robson Silva, professor de Física e Matemática, e hoje venho com uma videoaula bem interessante, que é uma videoaula que nós vamos tratar a respeito de circuito de caminho único, ok? Então vamos ver aqui. Para termos um circuito de caminho único, significa dizer que nós temos todo o circuito como se fosse uma malha só. Podemos ter até uma ramificação aqui, mas nessa ramificação temos que ter só um resistor. Se tivermos um gerador e for possível os geradores serem iguais, aí beleza, dá para transformar em um circuito de caminho único. Contudo, do jeito que está aqui, nós já temos um circuito de caminho único direto, então fica bem mais simples. Depois veremos como seria, através de um outro exemplo, como transformar em alguns casos um circuito com outra ramificação aqui, por exemplo, em um circuito com uma única ramificação para ser o circuito de caminho único, ok? Então vamos lá. Primeiramente, dando esse exemplo aqui, já foi pré-determinado que o ε1, por exemplo, seria o nosso gerador. Por que eu estou escolhendo o ε1 como sendo o gerador? A priori eu estou dizendo que o ε1 é aquele que vai ter a maior DDP, ou seja, a voltagem. Vai ser maior do que a do ε1 linha 1, vai ser maior do que o ε2, vai ser maior do que o ε linha 2 e vai ser maior do que o ε linha 3. E se isso, gente, é verdade, então nós vamos ter que, se o ε linha 1 ele é o nosso gerador, a corrente elétrica, como a gente pode observar no gerador, ela sempre sai do polo positivo e entra no polo negativo. Se isso então é verdade, então nós vamos observar que a corrente elétrica ela vai tomar esse sentido. E se a corrente elétrica toma esse sentido, então significa dizer que a corrente elétrica no circuito vai ter um movimento no sentido horário. Já quando chega aqui nesse ε' 1, ela entra no polo positivo. Aí como ela entra no polo positivo, olha aqui, ε', corrente elétrica entrando no polo positivo. Quando a corrente elétrica entra no polo positivo e sai no polo negativo, nós temos o que a gente chama de receptor. Então, o ε' é receptor, vai sair pelo polo negativo, fazendo esse caminho, e vai entrar no polo negativo do ε2. Então, se entra no polo negativo, nós temos um gerador. E ele vai sair pelo polo positivo, mais uma vez mostrando que nós temos um gerador. Depois, vem para esse caminho aqui a corrente elétrica entrando no polo positivo receptor, e ela vai sair pelo polo negativo, entrando no polo positivo de outro receptor, porque está aqui entrando no polo positivo e vai sair pelo polo negativo. Os geradores e os receptores, em ambas as situações, nós temos que essa é a simbologia usada. Nós temos um traço maior e um traço menor, indicando exatamente quando é o gerador e quando é receptor. A diferenciação entre eles vai ser que no gerador a corrente elétrica ela entra no polo negativo, enquanto no receptor ela entra no polo positivo. No gerador a corrente sai pelo polo positivo, no receptor ela sai pelo polo negativo. Já esse símbolo aqui é o símbolo que a gente está utilizando nesse circuito, tanto no exemplo, na explicação, como também no exemplo da questão que nós vamos já fazer. Eu estou utilizando exatamente a ideia da resistência através desse zigue-zague que nós temos aqui, ok? Então vamos lá. Se esse aqui é o meu circuito, se nós podemos observar que todo o circuito elétrico que está aqui, que a corrente elétrica está no sentido horário, então vamos olhar para cá. Essa é a equação que resolve a nossa vida. Nesse tipo de problema fica muito simples. Olha, equação para circuito de caminho único. O que nós vamos ter? O somatório, letra grega, que significa somatório, da força eletromotriz vai ser igual a quem? Ao somatório da força contra eletromotriz, mais resistência equivalente multiplicado pela corrente. Resistência equivalente? Exatamente. Você já deve ter visto lá na associação de resistores que nós podemos tirar todos os resistores,
fazendo os devidos cálculos série ou paralelo. No nosso caso aqui, só temos resistores em série. Calcular a resistência equivalente de modo a substituir todos os resistores por um só. E isso fica muito simples. Já aqui, essa aqui está toda a nomenclatura que nós estamos usando nesse problema, tá ok? Nós temos aqui que o somatório da FEM, somatório da força eletromotriz, somatório da F100, somatório das forças contra a eletromotriz, tá ok? E aqui em cima nós temos a resistência equivalente, que é o REC, e aqui nós temos o I, que é a corrente elétrica. Aí o que é que acontece? Se a equação que a gente utiliza é essa, que o somatório da FEM, quem é a FEM? São os geradores. Então todos aqueles que nós identificamos aqui que são os geradores, eles vão ter que aparecer exatamente aqui. E nós vimos que o ε1 e vimos que o ε2 são geradores. Então a gente soma ε1 mais ε2. Tá aqui ele. Depois, continuando a equação, nós temos o sinal de igual. Colocamos aqui o sinal de igual e vem o somatório da força contra a eletromotriz. Quem são os receptores aqui no nosso problema? Nós temos o ε'1, nós temos o ε'3 e nós temos o ε'2. Se nós somarmos ε'1 mais ε'2 mais ε'3, está aqui eles a soma dos nossos receptores. Depois na nossa equação vem quem? Mais, está aqui o mais, a resistência equivalente. Quem é a resistência equivalente aqui no nosso circuito? Como todos os resistores estão ligados em série, então basta fazer R1 mais R2 mais R3, mais R4, mais R5, mais R6, mais R7 e mais R8. E assim determinaremos quem é a nossa resistência equivalente. Multiplicado por quem? Pela corrente elétrica. Como a gente pode representar bem aqui. Ok? Deu para compreender? Então vamos aqui a um exercício bem prático para a gente exercitar. Determine a intensidade da corrente elétrica I no circuito. Olha como é simples calcular isso aqui, gente. Primeiro você vai olhar para tudo que for de voltagem, todas as voltagens que aparecem. Aparece uma voltagem aqui, aparece uma outra voltagem aqui, nós temos mais outra aqui, nós temos mais outra aqui, temos uma outra aqui, mais uma outra aqui também, e por fim, mais outra. Tem um bocado de gerador e vários receptores, né? Então olha como fica simples agora. Como é que a gente vai identificar? Olhando para todos esses valores, quem é o valor maior? Você sabe? Olha para cá, 60 volts, não é verdade? Então se o 60 volts ele é o maior, então ele é que vai dar o sentido da corrente elétrica nesse circuito. Tomando ele como maior, então o sentido da corrente elétrica no gerador parte sempre do polo positivo, então ele vai fazer todo esse caminho aqui no nosso circuito elétrico. E aí quando ele faz a corrente elétrica, todo esse caminho aqui bem bonitinho, agora a gente pode identificar quando entra no positivo é o que? Receptor, e quando sai pelo positivo é gerador. Quando entra pelo negativo já vai ser gerador, e quando entra no positivo vai ser receptor. Essa é a coisa mais complicada que existe nesse problema. Olha só como isso é tão fácil. Tá certo? Então vamos lá. Olhando para cá, já que já identificamos que esse aqui é o gerador, os 60 volts, então eu vou colocar um Gzinho aqui, gerador. Ele vem a corrente, entra no positivo. Positivo, receptor. Aí no que ele tem, que nós colocamos aqui, que esse cara é o receptor, quando ele continua aqui, vai entrar onde? Vixe, positivo de novo, ó. Então aqui também é receptor. Já quando chega bem aqui, entra no negativo, então ele é gerador. Continua o caminho, entrou no positivo, então nós temos receptor. Entrou no negativo novamente, se entrou no negativo novamente, nós vamos ter que ele vai ser receptor? Não,
Que é isso, gente? Isso aqui é um gerador. Olha só. Então, se isso é verdade, vamos agora fazer o nosso problema. Tá faltando mais ninguém não, né? Será que tá? O 14, gente. Que é isso? O 14 volts aqui, quando a corrente está entrando aqui, a corrente está entrando nele pelo polo positivo. Então, significa que ele também é receptor. Agora, vamos montar a nossa equação. Pegando, somando todos os geradores, 60 mais 50 mais 53. Tudo isso vai ser igual a quem? A soma de todos os receptores. 26 mais 3,5 mais 27 mais 14 mais a resistência equivalente. Vixe, nem fizemos ainda, né? Vamos fazer aqui a resistência equivalente bem rapidinho dele. Quem seria a resistência equivalente? A soma de todos os resistores, porque o circuito está em série. Então, resistência equivalente aqui vai ser igual a 3 ohms mais 4 ohms mais 7 ohms mais 2 ohms mais 1 mais 5 mais 6 mais 4. Valha-me Deus, é muita resistor, gente, mais 5 novamente. Aí, então, temos todos os resistores já aqui colocados. Se está só somando aqui, então significa dizer que a resistência equivalente vai ser igual a 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. Mais 2, 16. Mais 1, 17. Mais 5, 22. Mais 6, 28. Mais 4, 32. Mais 5, 37. Que canseira, viu, meu? Então, 37 ohms. Aí agora, coloco na minha equação, que foi onde a gente parou. Parou na parte da resistência equivalente. Coloco aqui o 37, multiplicado pela corrente elétrica. 60 mais 50, 110. 110 mais 53, 163. Igual a 26 mais... Vixe, fazer 3,5 depois somando tudo isso é tão complicado, né? Vamos fazer assim? Olha só, eu posso muito bem pegar logo, fazer logo esses dois carinhas aqui, ó. 26 e o 14, mais rápido de cabeça. Temos que cuidar, né? Então 26 mais 14 já dá 40. Olha aí, coisa boa. 40 mais 27, 67. 67 mais 3,5, 70,5. Então, nós vamos ter 70,5 mais 37 multiplicado por I. Passo 70,5 para o outro lado. Então, nós vamos ter 163 menos 70,5 igual a 37I. Subtraindo, fazendo essa subtração aqui agora, nós vamos ter quanto? 92, né? 92,5 igual a 37i. O 37 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter 92,5 dividido por 37. Assim, I é igual a 92,5 dividido por 37, que vai dar nas minhas contas 2,5 amperes. Então, significa dizer que a corrente elétrica proveniente nesse circuito elétrico é exatamente de 2,5 amperes. Espero que tenham gostado dessa videoaula a respeito de circuito de caminho único. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!